No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a desenhar 4 ilustrações super bonitinhas e bem simples de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer esses desenhos. Bora lá? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês já viram, hoje a gente vai criar 4 ilustrações super simples de fazer. Já separei aqui a minha folha. Você pode acompanhar esse tutorial na versão digital ou se você quiser também pegar um papel e desenhar, porque eu vou tentar evitar ao máximo utilizar as ferramentas aqui do digital, porque dessa forma qualquer pessoa vai conseguir desenhar, mesmo que você não tenha um iPad. Então, vamos começar aqui, vou separar um cantinho da minha tela. E para os desenhos de hoje, eu usei o Instagram de uma amiga minha, ela faz passo a passo de doodle, então eu vou deixar para vocês linkado o Instagram dela aqui embaixo na descrição. A gente vai utilizar primeiro esse doodle aqui, que vocês estão vendo no cantinho da tela, mas tem mais outros dois que eu vou ensinar para vocês. No Instagram dela tem vários doodles. Então, vamos começar aqui. Para a criação dos rascunhos, eu vou utilizar o lápis 6B. Você pode usar também o lápis 6B, ele é nativo do Procreate, ele fica aqui na pastinha de esboço, mas você pode usar qualquer pincel que você preferir, qualquer pincel aqui, qualquer material de desenho que você tem aí, você pode utilizar para seguir esse tutorial. Para cores, eu fiz paletas de cores específicas, elas vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, mas o tutorial de hoje, o foco dele é desenhar, então eu não vou ensinar pintura digital, existem vários vídeos aqui no canal que ensina pintura digital. O rascunho eu vou escolher a cor preta, mas você pode ficar à vontade e escolher a cor que você mais gostar de fazer rascunho. Então vamos começar. O primeiro objeto que a gente vai desenhar como se fosse um feijão. Eu vou fazer o formato aqui, você não precisa fazer de uma vez só, igual eu fiz, você pode ir por partes, você pode fazer primeiro essa curva inteira da direita e aí depois você faz a parte da esquerda, que é uma curvatura um pouco mais complexa. O ideal é que ele fique nesse formato parecendo uma berinjela ou um feijão. Nesse ponto do rascunho, não se preocupa com conexão de linha, porque é só um rascunho. Próximo passo, você vai desenhar a parte onde fica o olho do tucano, é como se fosse uma letra C aqui dentro do feijão, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Se você precisar virar a sua folha para fazer o formato mais fácil, vire a folha, não tem problema nenhum. O formato vai pegar mais ou menos toda essa curvatura que tem para dentro. Agora a gente vai fazer o bico do tucano e ele começa e termina exatamente aonde começa e termina essa letra C. O bico do tucano na parte de cima é grande e curvado, então ele vai ser bem mais curvado que a parte de baixo. Lembrando que vai terminar nessa mesma linha, então você faz uma curvatura que desça um pouco da linha e aí depois você vai fazer uma linha um pouquinho mais reta, tá vendo? Até conectar lá no finalzinho daquela letra C. Não precisa ser perfeitamente reta, no finalzinho você pode fazer um movimento com esse bico. Como eu disse anteriormente, vai pegar toda essa parte aqui que tá um pouco curvada para dentro. Abaixo do rosto do tucano, aqui nessa área, a gente vai fazer uma asa pro tucano e essa asa vai ficar metade em cima do corpo e metade fora. Então, a gente vai fazer primeiro uma marcação com a mão bem levinha, dessa forma aqui, ó, você vai fazer uma marcação oval aonde vai ficar a asa do tucano. E aí depois você vem com um lápis um pouco mais forte e faz a asa. A parte de dentro da asa é exatamente a elipse que você criou e a parte de fora ela tem uma curvinha. E lá na parte de baixo, essas 3 voltinhas na altura da elipse que você criou. Agora a gente vai fazer o rabo do tucano. O rabo do tucano vai sair exatamente do encontro entre a asa e o corpo. Vai fazer lá embaixo umas voltinhas menores e vai subir de encontro ao corpo novamente. Uma linha um pouco aberta descendo, essas voltinhas parecidas com a asa e sobe novamente. O resultado vai ficar assim. A primeira pata do bicho vai ficar grudada na asa e no corpo e é super simples de fazer. Você vai fazer 3 voltinhas, vai subir e vai repetir essas 3 voltinhas fazendo como se fossem 3 bolinhas que não se conectam. E do lado a mesma coisa, 3 voltinhas em cima e embaixo, e agora você pode ajustar o corpo para encontrar a patinha. Dessa forma aqui que eu fiz, tá vendo? Eu ajustei o corpo para ele chegar em cima da pata do personagem. Isso se a sua patinha ficou longe do corpinho, assim como a minha. Agora a gente vai fazer o rosto do personagem. É nessa parte aqui a gente vai fazer um olho. É nessa parte que você pode colocar personalidade no seu desenho. Você pode fazer um olho grandão assim, redondo.
Você pode fazer um olho menorzinho, bem pequenininho. Você pode até fazer um chapéuzinho igual um acento circunflexo, como se estivesse sorrindo. Você vai escolher como você vai fazer o olho do seu personagem. Eu vou fazer os 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Tá errado, não está biologicamente correto, mas eu acho que deixa o personagem mais engraçadinho. Se você for fazer um olho grande, igual eu mostrei lá no início, um olho só desse jeito aqui, não esquece de colocar o brilho, né? Então você vai colorir o olho, deixando 2 partes branquinhas para ser o brilho. E aí o seu olho vai ficar dessa forma aqui, ó. Então você vai colorir desse jeitinho aqui lá nos seus traços finais e vai ficar bem bonitinho. Mas eu vou optar, como eu já falei pra vocês, por 2 olhinhos compridos e os 2 do mesmo lado aqui da cabeça. Tá biologicamente errado, mas eu gosto do ar de cartoon que dá pro desenho. Outra coisa que a gente tem que fazer também é o bico aqui do personagem. Na ponta do bico tem uma marcaçãozinha assim e o meio do bico, né? Porque esse bico é uma parte de cima e uma parte de baixo. Então você calcula bem o meio do bico e traça uma linha até o rosto. Não precisa encostar lá no rosto. Como esse tucano não está flutuando no nada, a gente vai desenhar um galho como se ele tivesse pousado em um galho. Desenhar galho de árvore é super simples porque você pode fazer simplesmente uma linha torta. É o topo do galho. Chegou aqui na cauda do personagem, no rabo do passarinho, você vai passar lá pro outro lado. E aí você pode fazer o galho no formato que você quer, com algumas partes para cima, né, para ficar com cara de árvore. E o importante é que o pezinho do passarinho esteja exatamente na espessura do galho. E pode passar a linha por cima do rabo do personagem, porque esse rabo aqui, né, a cauda do tucano, ela vai ficar atrás do galho quando você for passar as suas linhas finais. Como eu disse para vocês, não tem segredo para fazer um galho de árvore, é só fazer umas linhas tortinhas. Para ficar ainda com mais cara de árvore, você pode colocar algumas folhinhas saindo de alguns pontos aqui. Eu vou colocar uma aqui em cima e uma outra aqui embaixo. Percebam que a espessura do galho está exatamente do tamanho da pata do personagem. O rascunho está finalizado, eu vou mostrar para vocês as linhas que vocês não vão traçar na hora de fazer a finalização. Essa linha aqui do corpo que passa por dentro da asa não vai existir. E essas linhas aqui embaixo que passam atrás do galho da árvore também não vão existir na hora que você for finalizar. A patinha vai ficar por cima do galho, o que não vai existir. As linhas da cauda, do rabo, eu não sei como é que fala em um passarinho, né? Então essa parte aqui não vai ter uma linha por cima do galho, então eu vou apagar aqui para vocês visualizarem como vai ficar o desenho quando vocês passarem os traços finais. A pata vai ficar em cima e o rabo do passarinho atrás do galho. Um rascunho pronto, é só você passar os traços finais por cima, eu vou voltar com ele finalizado. Esse é o resultado do meu tucano, eu deixei aqui aparente o rascunho embaixo para vocês verem que eu utilizei o rascunho. Eu coloquei um detalhezinho aqui em cima, lembrando que você pode personalizar o seu personagem do jeito que você quiser. São esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença e vão deixar o seu desenho com a sua cara. O foco aqui do vídeo não é ensinar a pintar, então eu vou trazer eles pintados no final do vídeo. Vídeo aqui no canal que o foco é pintura digital, eu vou deixar linkado aqui na descrição. O foco do vídeo de hoje é fazer os desenhos. Vou tirar aqui a visualização do rascunho só para vocês verem ele bonitão. E esses são os traços finais da minha ilustração, eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou super cartoonizado e ficou muito bonitinho. Bora pro próximo. Próxima ilustração que eu vou ensinar pra vocês é um pinguim. Então a gente vai começar pela cabeça do personagem. É só fazer uma elipse um pouquinho mais achatada. Mão bem solta, faz o movimento completo pra tentar fazer a elipse de uma vez só. É mais fácil dessa forma e com treino você vai conseguir. O meu resultado ficou assim, não tá perfeito ainda, depois eu vou ajustar essa elipse. Sempre que eu faço esses vídeos de desenho simples, eu reforço a ideia de que não precisa ficar perfeito. Tenha sempre isso em mente. Bora continuar, vamos fazer a parte interna do rosto do pinguim, é como se fosse um coração. Então a gente vai fazer esse formato aqui, só que bem grande, ocupando quase todo o rosto do pinguim. Então a gente começa em uma lateral e faz uma voltinha do coração e tenta reproduzir do outro lado.
Se você, assim como eu, gosta de virar a folha para desenhar, cuidado que isso pode deixar o seu desenho um pouco torto e torto demais. Então, sempre dá uma olhadinha de frente para ver como ficou. Não tem problema ficar torto, mas torto demais também não vai ficar legal. Agora eu vou acertar a parte de cima. Então, eu vou apagar o topo da minha elipse, que eu já tinha feito aqui, e vou acertar para ela ficar um pouquinho mais arredondada. Então, depois de fazer a parte interna do rosto, eu vou ajustar a parte externa para ficar um pouco mais arredondada. Assim já ficou um pouquinho melhor, tá um pouquinho torto ainda, mas não tem problema, eu vou deixar assim. E essa parte de cima aqui, ela vai ficar toda preta. Se você estiver fazendo no papel, não faz essa marcação, eu tô mostrando só pra vocês como vai ficar o resultado. Agora, bora fazer o corpo do personagem. Vou marcar aqui onde vai começar a linha, vai ser mais ou menos aqui, e aí eu tento reproduzir lá do outro lado no mesmo tamanho. Então, o início e o final da linha vai ser uma linha aberta assim, como se fosse uma letra U com a base bem aberta. Pode ser que você precise de mais de uma tentativa para fazer esse formato, mas vai ficar mais ou menos assim. O importante é você marcar o início e o final da sua linha, que você vai ter mais ou menos noção de como você tem que fazer o formato, de onde você tem que ir. Você pode fazer um pinguinzinho mais gordo, um pinguinzinho um pouquinho menor, tá vendo? É você que vai decidir o tamanho do corpinho do seu personagem. Tenho certeza que qualquer uma dessas opções que você escolher vai ficar bonitinho. Vou fazer o meu aqui, o meu vai ficar desse jeito. Então, no fim das contas, o corpo do pinguim é como se fosse uma letra U bem grandona, com a base dessa letra U bem aberta. Então, você vai desenhar esse formato com a base mais aberta e o topo um pouco mais fechado, marcando o início e o final da sua linha. Na base do corpo, a gente vai fazer 2 círculos com a mão bem levinha para marcar o local do pé do personagem. Esse círculo vai ficar metade para dentro, metade para fora do corpinho e tenta fazer os 2 círculos do mesmo tamanho, mas não tem problema se um círculo ficar maior que o outro. É só a marcação onde vai ficar o pezinho dele. A base do pezinho é esse formato mesmo, um círculo. O que vai mudar é a parte de cima. A gente vai fazer 3 ondinhas mais ou menos assim. Mas tenta se manter na delimitação que você fez do círculo. Não sai muito, para o pé não ficar muito grandão. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Esse formato aqui no topo, 3 ondinhas. Você não precisa fazer tudo de uma vez só, você pode fazer uma onda, levanta o lápis, a outra onda, levanta o lápis. O importante é a base ficar arredondada e o topo com esse formatinho aqui. E os 2 pés não precisam ficar iguais. As 3 ondas podem ser desse jeito aqui, do mesmo tamanho, ou igual no outro pé ali que eu fiz de tamanhos um pouco diferentes. O pé já foi, agora a gente vai fazer a lateral do corpo junto com a asa do pinguim. Então você vai fazer uma marcaçãozinha de onde vai começar a sua linha e tenta fazer a mesma espessura dos 2 lados. Você vai trazer uma linha do mesmo formato do corpo até a ponta do pé do personagem. Desse jeito aqui, o mesmo formato, a mesma curvatura que tiver no corpo, você vai fazer nessa linha interna. A asa do personagem, você vai desenhar uma letra U bem no meio dessa linha, desse jeitinho aqui, encaixando na linha, e aí tenta fazer do outro lado exatamente igual. Tenta copiar o tamanho e a angulação da asinha dos 2 lados. Mas, como eu sempre falo, não precisa ficar idêntico, pode ficar meramente parecido. E agora, só para demonstrar, quando você for fazer as suas linhas finais, essa parte aqui, ela é toda preta, então vai ficar toda unificada, desse jeito aqui. Se você estiver fazendo o seu rascunho de lápis, não pinta essa parte, senão vai ficar muito difícil de apagar depois. O resultado que você tem aí tem que ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer a parte interna do rosto. Aqui, novamente, você pode personalizar do jeito que você quiser. Eu vou fazer 2 olhinhos pequenininhos e eles ficam exatamente no meio dessa curvatura aqui que a gente fez lá no início. Bem no meio fica o olhinho. Você pode colocar em cima uma sobrancelha fininha. Para o bico do personagem, você vai fazer bem no meio aqui, calcular mais ou menos o meio e vai fazer um triângulo grandão. Dentro desse triângulo, você vai fazer como se fosse um segundo triângulo, tá vendo? Para fazer a parte de cima e de baixo do bico do personagem. É super fácil.
Você pode colocar também uma candura no personagem, vai deixar ele mais fofo, só que lembrando que essa candura você não passa na arte final, ela é só uma pinturinha rosinha na bochecha. E como se não bastasse, eu quero deixar esse pinguim mais fofo ainda, então eu vou fazer ele usando uma touquinha de bichinho, no caso aqui vai ser uma touquinha de gatinho. Então é só você fazer, uma segunda cabeça, então a gente vai fazer um círculo aqui em cima, em volta da cabeça do personagem, e você não precisa fazer isso de uma vez só, você pode fazer esse círculo aos poucos, mas não tão afastado da cabeça do personagem em si. Quando você tiver finalizado, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim, e agora é só colocar aqui no topo 2 orelhinhas. No meu caso, eu vou fazer 2 triângulos, porque eu quero que seja uma touquinha de gato, mas se você for fazer uma touquinha de urso, de sapo, pode ser um outro formato aqui, não precisa ser triângulo propriamente. Como eu falei para vocês, é nessa hora aqui que você vai personalizar o seu desenho, né? Vai colocar o seu toque. Eu tô fazendo uma orelhinha de gato, mas você pode fazer uma orelhinha de urso, por exemplo. Inclusive, pode fazer uma orelhinha de urso polar, vai ficar bem bonitinho. Depois, você apaga essa parte interna aqui, para a touquinha ficar mais bonitinha. Essa linha não vai existir na sua finalização, então eu tô mostrando aqui para vocês como vai ficar no final. Se você fez uma orelhinha de gato, faz um outro triângulo um pouquinho menor dentro da orelha. E tá finalizado o nosso pinguinzinho, esse é o rascunho. Lembrando que essa linha aqui que passa dentro do pezinho do personagem também não vai existir na finalização. Eu gosto de mostrar para vocês porque pode ser que na hora que você vá finalizar o seu desenho, você não perceba e passe a caneta por cima e aí já era. Assim como a gente fez no primeiro desenho, eu vou voltar aqui com o desenho finalizado. Então esse é o resultado do pinguinzinho finalizado. Como eu falei pra vocês, não passa linha aqui na parte da bochecha. Isso aqui vai ser só na hora da pintura, vai ser um rosado que você vai colocar aqui. Então essa linha aqui do rascunho é só pra marcação. Deixo também aqui embaixo o rascunho para vocês verem que eu utilizei o meu rascunho de base. Vou tirar aqui a visualização dele. Esse aqui é o resultado final do pinguinzinho, ficou muito fofo. Pode perceber que ele não tá simétrico, não tá perfeito, né? Mas nesse estilo de desenho, isso que deixa a ilustração um pouquinho mais fofa. Não tá perfeito, não tá simétrico. Então não se preocupe com perfeição. Pinguim finalizado, bora pro próximo desenho. Pronto. Dos 4 desenhos que a gente vai fazer hoje, esse aqui com certeza é o mais simples e o mais fácil de fazer. A gente vai começar fazendo um quadrado. Tô usando uma guia de desenho aqui que tem quadradinhos para me orientar. Se você precisar, estiver fazendo no papel, usa uma régua. Bora lá fazer um quadrado, escolhe o tamanho que você quiser para fazer o seu quadrado, não tem problema. Como é um rascunho, as minhas linhas vão ficar um pouquinho tortinhas no início, mas depois, quando eu for fazer as linhas finais, eu vou fazer bem retinho. Quadrado pronto, agora a gente vai fazer esse quadrado virar um cubo. Então a gente vai fazer uma espessura para a lateral. Para fazer essa espessura, você vai ter que traçar linhas na diagonal. Essas linhas vão sair da ponta do quadrado. Então daqui eu vou traçar uma linha até aqui na diagonal, tá vendo? E aí eu tracei a primeira linha, todas as outras linhas que eu fizer tem que ser do mesmo tamanho e na mesma angulação. Então, se você precisar, usa a régua para esse passo. Se você tiver uma folha quadriculada ou você estiver desenhando no digital, fica mais fácil porque tem a guia de desenho de quadradinhos. Fez as duas do topo, é só fechar. Aqui aparentemente tá torto porque essa minha primeira linha aqui, ó, tá bem tortinha. Mas depois é só ajustar na hora de finalizar, fazer uma linha mais retinha, né? Mais bonitinha para não ficar tão torto assim. Agora você vai repetir o processo aqui na lateral. Dessa ponta de baixo aqui do quadrado, a gente vai puxar uma linha na diagonal até chegar na mesma angulação e espessura e conectar essas duas linhas. Pronto, fizemos o cubo. O nosso desenho aqui é uma caixinha de achocolatado. Então, a gente vai fazer um detalhezinho aqui na lateral. É um triângulo no topo e embaixo da nossa caixinha. Para fazer aquelas abas, né, de caixinha de leite. Aqui no topo da caixinha também tem um detalhe, que é uma linha reta normal, não tem segredo. É só fazer uma linha bem no meio. E aqui o canudinho. Para fazer o canudinho, primeiro a gente faz o buraquinho, né, o furo onde o canudo vai ficar inserido. E com esse furinho a gente já tem a espessura do nosso canudo. Então aqui a gente já sobe 2 linhas e você pode fazer esse canudo de várias formas. Você pode subir ele e fazer uma curvinha, então sobe reto. E na ponta você faz uma curva, ele todo com a mesma espessura. Para fechar o canudo você faz uma elipse.
Ou você pode fazer um canudo maior também. Eu vou fazer o jeito que eu gosto de fazer, ele fica um pouco mais estilizado. Você começa fazendo uma letra L bem grandona, e a outra letra L que você fizer não vai ter a mesma espessura em todos os pontos. Aqui na curva fica um pouco maior, no final do canudo ele fica um pouco mais fino. Eu só vou fazer esse detalhe aqui na curva que tem, né, quando o canudo dobra. O importante aqui é que nesse ponto você pode fazer qualquer tipo de canudo que você quiser. Se você quiser fazer um canudo mais retinho, né, ele vai ficar mais certinho, com a mesma espessura em todos os pontos, ou até mesmo sem uma curva, se você não quiser fazer um canudo com curva, ou se você quiser fazer um canudo mais aberto no topo e mais fino na base. Você que vai decidir, você que vai definir qual tipo de canudo que você quer. Eu gosto de fazer esse um pouco mais estilizado, deixa o desenho com um pouquinho mais de cara de cartoon. O importante é que a base seja arredondada, né, para dar essa ilusão de que o canudo tá dentro desse furinho que tem nos achocolatados, né, naquelas caixinhas de achocolatado. Vamos fazer essa caixinha de leite ganhar vida, depois a gente faz o rostinho no final. Primeiro a gente vai fazer algumas perninhas. É só você fazer uma linha na diagonal e na ponta dessa linha você faz uma elipse bem pequenininha, tá vendo? Já aparece que a caixinha de leite tá sentada com as perninhas pra frente. Na lateral da caixinha a gente faz um bracinho do mesmo jeito. Pra fazer o braço do outro lado da caixinha, você marca a altura desse braço, onde começa mais ou menos, né? Então você faz aí uma linha imaginária, uma marcação da onde vai começar esse braço, para você fazer os dois bracinhos na mesma altura. E aí você faz aquela pontinha com uma elipse pequena. Não faz uma elipse muito grande, senão vai ficar estranho. Bem pequenininho. Parece que esse braço é menor, mas é porque a gente não vê ele por completo, né? Ele tá na lateral da caixa, então ele vai ficar aparentemente um pouco menor. Agora vem a parte de personalizar, fazer o rostinho. Você pode botar o rostinho que você quiser. Eu vou fazer um rostinho fofo, que é os olhos bem separados e a boquinha no meio. Você pode colocar várias expressões do seu personagem só mudando a boca. Ele pode estar sério, ele pode estar sorrindo, pode estar triste. Bem fácil de personalizar e deixar o seu personagem do jeitinho que você quer. Fazendo uma pequena letra D, ele fica super feliz. Não esquece de pintar o olho todo de preto. Nesse estilo de desenho, quanto mais afastados os olhos e mais no meio, entre um olho e outro, a boca ficar mais fofinho. E se você quiser, você pode personalizar a caixa também. Você pode fazer o desenho que você quiser. Eu falei que essa aqui era uma caixinha de achocolatado, mas pode ser uma caixinha de água de coco, pode ser uma caixa de suco de laranja, enfim. Você pode personalizar do jeito que você quiser. Eu fiz essas ondas aqui na base, na hora da pintura que eu defino qual o sabor dessa bebida. Eu vou voltar aqui com a minha caixinha finalizada. Então assim ficou a minha caixinha de achocolatado. Como vocês podem ver, eu fiz uma expressão diferente. Eu fiz ele mandando um beijinho. É só você fazer um número 3, fica super fofinho também. Alguns detalhes aqui na caixa, eu não passei um traço final porque vai ser só cor, não vai ter um contorno preto, então eu decidi não contornar. E aqui, importante, atrás do canudo, essa linha aqui não existe. Tem que prestar atenção nisso. E aqui tá o buraquinho onde fica o canudo. Faz ele bem escuro para parecer realmente que o canudo tá inserido dentro da caixa. Deixei aqui o rascunho para vocês conseguirem ver que eu tracei por cima do rascunho, mas vou tirar a visualização para vocês verem esse desenho super bonitão aqui, finalizado. E como eu disse, dos 4 desenhos, esse aqui é o mais simples. Bora pro último. O último desenho eu vou ensinar vocês a fazerem esse sapinho aqui. Essa é uma ilustração minha, essa é uma cartela de adesivos que eu tenho, a Floresta Mágica, tem vários adesivos muito lindos. Se você gostou dessa cartela, vai ter um link aqui embaixo na descrição, se você quiser comprar. Mas a gente vai fazer esse sapinho aqui do final juntos, então eu vou ensinar vocês a fazerem um desenho meu, esse sapinho aqui. Bora lá, vamos começar sem mais enrolação, é o último desenho do vídeo de hoje. Eu gosto de começar essa ilustração pelo olho, então eu vou fazer aqui uma letra C de cabeça para baixo, se é que dá para entender. É um dos olhos do sapinho. Então, a gente faz aqui uma letrinha C nesse formato aqui. Se vocês observarem, ela não tá reta, ela tá um pouquinho inclinada. E agora a gente decide a distância de um olho para outro. Esse vai ser o tamanho do nosso personagem. Então, a gente fez um olhinho, você tenta replicar o mesmo formato a uma distância que você queira, né? Então, essa é a distância que vai ficar de um olho para o outro. Esse vai ser o tamanho do seu sapinho. Agora, é só fazer o mesmo formato do outro lado. Tenta manter o mesmo tamanho e a mesma inclinação. Eu, particularmente, sempre tenho mais dificuldade de fazer o lado direito do personagem do que o lado esquerdo.
Então sempre fica um pouco mais torto do lado direito, mas eu não me importo, eu acho que fica bonitinho, tem o seu charme. Tenta manter a mesma altura que já tá ótimo. Agora você vai conectar os dois olhos com uma linha curvada para cima, desse jeitinho aqui. Essa linha conectando os dois olhos é o topo da cabeça do seu sapo. Agora as linhas do corpo. Então, diretamente abaixo do olho, você vai puxar duas linhas na lateral. Esse sapo, ele é um pouquinho quadrado, né? Ele não é bem redondão. Então, você vai tentar puxar aqui a linha do mesmo jeito que você puxou do outro lado, com a mesma angulação, no mesmo tamanho, tentando manter igual. Fiz as duas linhas marcando o corpo, agora você vai conectar aqui embaixo com uma linha bem abaloada, desse jeitinho aqui. E o formato dele fica assim, um quadrado meio arredondado. Na pontinha aqui, conectando a perninha com a parte de baixo do corpo, você vai fazer um triângulo pro pezinho do personagem. Então, o pezinho do sapo é só um triângulo bem pequenininho, como se ele fosse uma continuação dessa linha que veio lá de cima do olho. E mais uma vez, para mostrar para vocês, quando você for passar os traços finais, essa linha do pé aqui, ó, que entra para dentro do pé, ela não vai existir, vai ser só uma linha de conexão entre um pezinho e outro. Antes da gente fazer aqui a barriga do personagem e os bracinhos, a gente pode completar aqui em cima com um olho. É uma elipse preta aqui dentro desse quadradinho, pode pintar ela todinha de preto. E ela fica um pouquinho inclinada, dando um ar de tristeza para o sapinho. Mas com a boquinha que vai bem aqui no meio, entre um olho e outro, você pode deixar o seu sapinho feliz novamente. Eu gosto de fazer essa boquinha assim, que são duas ondinhas, fica bem fofinho. O próximo passo é marcar a barriga do sapo. A gente vai fazer um arco bem grande aqui na base do personagem, então lá da base você vai fazer um arco grandão. Esse arco ele passa um pouco da metade do corpo do personagem e o seu resultado vai ficar assim. Agora a gente vai fazer os bracinhos dele bem aqui perto da barriga. O braço do sapo ele vai misturar a asa do pinguim com a pata do pinguim. É o formato da asa com a pontinha da pata. Então você vai fazer essas três ondinhas na ponta, mas não é um círculo fechado. Então tem aqui a pontinha da pata do personagem pinguim com o formato da asa. E aqui eu percebo que eu fiz uma mão um pouco mais para cima do que a outra, então eu vou ajustar. Pode ser que você precise de algumas tentativas para acertar essa mãozinha, mas não tem problema. Faça quantas vezes forem necessárias até você acertar. Agora, na mãozinha do sapo, eu vou fazer ele segurando um coração. É super simples. No topo, você faz as duas voltinhas do coração, tenta fazer igual. Parte de baixo da mãozinha, uma letra V, que é a parte de baixo do coração, e tá pronto. Nos traços finais, você não vai fazer esse traço aqui da barriguinha, porque primeiro essa barriguinha aqui não vai ter um traço, é só uma marcação de cor, depois eu vou mostrar pra vocês, e ela tá atrás do coração. Pra finalizar, eu gosto de colocar aqui no topo do meu personagem, mas esse detalhe é totalmente opcional. O rascunho tá finalizado, eu vou voltar com os traços prontos, todos os traços finais. Tá assim o sapo finalizado, como eu falei pra vocês, essa parte da barriga, ela não vai ter uma linha preta, não vai ter um contorno. Como vocês podem ver aqui no adesivo, ela é só uma marcação de cor. Então tá aqui os traços finais do sapo, eu deixei o rascunho pra vocês verem o rascunho, né, que eu passei por cima do rascunho, mas eu vou tirar aqui pra vocês verem ele finalizado e bonitão. Como o foco do vídeo não é a pintura, eu quis focar na criação do desenho em si, mas eu vou trazer para vocês opções de como pintar essas ilustrações aqui, tá bem lindo. Esses são os desenhos pintados, finalizados, eu vou mostrar para vocês no detalhe o que eu fiz em cada pintura. Então a gente vai começar aqui pelo tucano. A única coisa que tem diferentona aqui, que eu misturei cores, foi no bico dele. O bico é separado em parte de cima e parte de baixo, então eu fiz duas cores, mas o resto das cores são todas blocadas. Uma dica: quando duas cores iguais se encostam, por exemplo, aqui tem duas partes pretas do desenho, deixa uma linha branca entre essas duas partes para você conseguir distinguir as formas do seu desenho. Isso vai ajudar bastante a deixar o seu desenho mais legível, digamos assim. Vamos pro pinguim, ele tá aqui com um topo de cabeça de gatinho, ele ficou super fofo. O pinguim não tem muitas cores em si, né, ele tem mais aí de destaque a candura, que eu falei pra vocês que não tem um contorno, touca de gatinho que você pode pintar com a cor de gatinho que você quiser. Eu optei por um gatinho cinza, ficou super fofinho, super fácil de fazer. Já na caixinha de leite, eu optei por tons não muito normais, digamos assim. Eu fiz uma caixinha de achocolatado
com a parte verde em cima, ficou um tom bem terroso, parece até algo camuflado, sei lá. Eu gostei das cores, achei que ficou bem bonito. Na hora de pintar o sapo, eu tinha uma referência, o meu próprio adesivo, então eu tentei copiar todas as cores que estão lá. Eu fiz ele bem simples, com uma sombra arredondada embaixo, o coraçãozinho rosa, o fundo roxo, e ele com um verdinho não muito convencional de sapo, mas é um tom de verde que eu gosto bastante. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ensinei vocês a desenharem esses 4 doodles, digamos assim. Peguei algumas referências lá do Instagram da minha amiga, já falei pra vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de comentar o que você achou, qual desenho você gostou mais. Então deixa aqui embaixo um comentário, aproveita e deixa um like no vídeo, me ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Até mais, tchau!